Inteligência Orgânica Podcast no ar, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um papo pessimista para a gente falar sobre iconofagia. Iconofagia, pesquisa aí no Google, é uma palavra que explica quando as imagens nos devoram, né? E nesse mundo confuso, cada vez mais intermediado pelo mundo digital e pela inteligência artificial, a gente é bombardeado por imagens o tempo todo, e aí elas acabam, de certa forma, perdendo o significado. E o que a gente quer aqui no Inteligência Orgânica, espero que você também queira, e se você resiste aqui, nesse papo desanimado, preocupado, desesperado com o futuro, não se esqueça de se inscrever, né, de se tornar membra do canal. Membra, eu não sei se existe, mas enfim. A partir de agora começa a existir nesse neologismo aqui criado nesse podcast Inteligência Orgânica, e essa é uma capacidade também essencialmente humana, né, de criar novas palavras, né? Não sei se a IA consegue cometer erros de português que geram novas palavras, mas enfim, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Hoje a gente vai falar justamente sobre uma arte que passa por muitas mudanças, muitas adaptações, que é justamente a arte de criar novas imagens. E é por isso que eu tenho alguém aqui que é especialista nisso. Seja muito bem-vindo, Paulo Fabbri. Valeu, Pedro. Valeu. Valeu. Prazer falar com você. E você estava me contando aqui antes da gente começar a gravar que você já assistiu alguns programas aqui do Inteligência Orgânica, então você sabe que eu sou um pessimista que recebo pessoas para, quem sabe, ter uma mensagem de esperança. Será que essa mensagem vai vir de você? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a quem nos ouve também. Sim, eu ouvi alguns podcasts, eu já vim brifado. Bom, eu acho, Pedro, eu venho de uma geração que viu a queda do Muro de Berlim, que viu o fim do comunismo na Rússia. Uma geração que olhou para o mundo com muita esperança de um mundo melhor. Uma geração que viu uma utopia, que trabalhou, que se formou, que entrou no mercado de trabalho pensando numa utopia. E o que se coloca diante de nós hoje é o oposto disso, é uma distopia. Uhum. E é uma distopia que está cada vez mais perto. Então nós que começamos a trabalhar para chegar numa utopia, hoje a gente trabalha para evitar essa distopia. Como se fosse uma onda vindo ao nosso encontro. Uhum. Então eu não sei se ser pessimista ou ser otimista adianta alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ser positivo no presente, que é o que a gente tem. Pragmático, talvez, né? Realista. Eu não sei se pragmático... Pragmático é uma palavra meio antibiótico, assim, né? A gente tem que usar com muita com muita parcimônia, assim, porque pragmatismo em excesso também mata o sonho, né? É verdade. E a gente tem que sonhar. Sim. Ô Paulo, e como que você chegou nesse lugar aí? Você é de uma geração que é a mesma que a minha, né? E quando você fala que a gente viu o Muro de Berlim cair e o fim do comunismo, né, como a gente entendia ali num contexto de Guerra Fria. Sim, o fim da Guerra Fria, né? Exato. A gente era bem criança ali, né? Não tinha... A gente viu mais ou menos, né? A gente não tinha o contexto completo do que seria... Você entende aquilo como uma desilusão, assim, um fim de uma alternativa, e aí durante os anos 90 a gente criou uma nova percepção utópica de realidade, assim? Eu acho que a gente veio, sei lá, pegou o plano real. Eu peguei o plano real, acho que eu sou um pouquinho mais velho do que você, talvez. Mas era uma coisa de... O Brasil na minha infância, o Brasil era o país do futuro, né? Na minha adolescência, o futuro tinha finalmente chegado. Pelo menos eu tinha essa sensação, né? De que as coisas realmente iam dar certo, de que o mundo tinha passado por esse
período mais conturbado e que só vinha alegria daqui para frente, né? Então, acho que falando por mim, mas eu tinha uma visão mais utópica, né? Sabe quando eu tive isso? Eu já era mais velho. Aí eu já tinha 25, 26, que era aquele 2005 até 2010, Brasil na capa da Economist, Copa do Mundo, Olimpíada, começo da década de... Quer dizer, segunda metade da década dos anos 2000 até 2010. Ali, cara, e tudo crescendo, os bairros construindo. Eu vi houve muita transformação aqui em São Paulo, né? É uma efervescência, assim. Você não é de São Paulo, você é de Santa Catarina, né? Eu vim para cá em 2003. Eu sou de 77, só para a gente deixar um pouco mais claro aqui essa diferença. Então, que hoje, 6 anos hoje não é nada, né? Mas quando você não é assim, eu tenho 42, tô brincando. Mas quando você está ali da infância para a adolescência, claro, faz muita diferença. Não, e nesse período ali, 91, né, que é o fim do muro, quando o muro de Berlim caiu, você já tinha uma consciência muito maior. Já tinha, eu lembro do Pedro Bial narrando aquela queda do muro de Berlim. Foi um fato histórico muito marcante para quem está entrando na adolescência. Né? 91 eu tinha 14, 15 anos, então realmente foi importante isso. E nessa época da capa da Economist com Cristo Redentor decolando, foi uma época que eu já estava... Eu comecei a minha carreira no mundo corporativo, fui para a área de marketing, inteligência de mercado, e nessa época eu mudei para o Rio de Janeiro para trabalhar numa empresa lá. Então eu brinco que quando eu fui para o Rio... morar no Rio em 2010, a capa da Economist era o Cristo Redentor decolando, e quando eu saí do Rio, a capa era ele voltando. Ele despirocado, né? Ele despirocado, rolou uma coisa assim. Então, foi um voo de galinha, né? Total, exatamente. Mas eu lembro daquele momento de muita esperança, assim, né? De que agora vai, o futuro chegou. Você falou muito bem, o futuro chegou. O futuro chegou, né? A gente viveu, assim... a gente surfou uma onda, né? E realmente foi gostoso surfar essa onda. É que ela, sei lá, acabou e não veio outra. Sim. Né? Porque geralmente se você... Agora vou voltar para Floripa. Quando você pega uma onda, você surfa a onda, tem que voltar, remar tudo de novo, mas a esperança é pegar outra, sim, né? Uma hora vem uma outra. E a gente está sentado esperando. Sentado não, né? Mas a gente está remando, esperando. E aí, como que as imagens chegaram na sua vida? Porque você fez faculdade de... Administração de empresas e Direito. Eu não me formei em Direito, mas eu cheguei a ir até um pouco mais da metade. E eu vim para São Paulo, e nesse meio do caminho, assim, eu ganhei de presente do meu pai uma câmera de filme, uma câmera analógica, que era a câmera dele, que ele usou em algum momento. E eu me encantei com aquilo, já tinha um encantamento com aquele objeto, né? Com aquela matéria, com aquela coisa física ali de metal pesada. E eu me encantei com aquilo, ele me deu aquela câmera e eu comecei a estudar fotografia. E a fotografia, ela apareceu assim meio que como... Eu também estava completamente desiludido e insatisfeito com a minha profissão de administrador, de consultor, de profissional de marketing, sei lá. E aquilo meio que me abriu uma outra perspectiva para a vida. E eu comecei a fotografar, comecei a me interessar, comecei a estudar. Fui estudar a história da arte, história da fotografia, linguagem da fotografia, linguagem da imagem. E num belo dia, sei lá, eu era fotógrafo. É engraçado, né? A gente já teve aqui em outros episódios, e cada vez mais eu me convenço como dentro de uma vida cabe várias vidas, né? Várias vidas. E não faz o menor sentido a gente querer que as pessoas escolham, ou esperem que a profissão que elas escolhem com 18, 19 anos vai seguir a mesma até os 60, até onde for, né? Dentro disso tem vários caminhos e você é só mais uma prova disso, né? Sim. E foi tranquila essa transição, ou houve uma decisão, um momento de ruptura ali que você falou, não quero mais o marketing, não quero mais a inteligência de mercado, quero ir para... Porque é arte, né? Sim. É arte. Quero viver da minha arte. Cara, eu hoje digo eu tenho 2 filhas, uma de
6 e outra de 9. E eu converso muito com a minha companheira sobre... os nossos pais passaram muito para a gente quem eles gostariam que nós fôssemos, né? E hoje nós tentamos educar nossas filhas para que elas saibam quem elas são. Porque uma vez que elas saibam quem elas são, elas vão poder escolher os caminhos e vão errar nos seus caminhos e vão retomar outros caminhos, né? Então, eu tive sim uma mudança, uma transição de carreira que, por mais que eu tentasse ter planejado, estruturado, me preparado, ela foi traumática, ela é traumática até hoje, porque você cresce, você se prepara para a vida dentro de um lar, né? Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, na época que isso era quase como um emprego dos sonhos. E empreender nunca passou pela cabeça do meu pai. Então eu tive que aprender não só o como fazer isso, mas eu tive que aprender como ser. Então isso às vezes é traumático para mim, né? Uhum. É uma dor constante, mas a gente não pode querer que viver não tenha dor. A dor faz parte, né? A gente tem que olhar para isso e cuidar disso. É na dor que rola o tal do crescimento, né? E o amadurecimento da gente, né? Mas houve esse momento ou não? Ou isso ainda é um momento de transição? Houve uma demissão, né? Eu digo que eu não chutei o balde, mas eu deixei o balde atrás da porta para alguém chutar. Uhum. Houve essa demissão e aí depois eu fui estudar um tempo em Nova York, eu fiquei um tempo lá estudando, fiquei uns 4, 5 meses estudando em Nova York. Voltei para cá, voltei para o Brasil, fui trabalhar num estúdio de um fotógrafo de publicidade, de um retratista renomado, fiquei um tempo com ele. Ao mesmo tempo eu fazia consultoria para pequenas empresas, consultoria de tudo, assim, para escritório de advocacia, empresas pequenas. E quem que era o retratista? O Márcio Scavone. Márcio Scavone, sim. Uhum. Que acabou virando um amigo, inclusive. Que legal. De nome eu lembro, assim, porque eu tive uma passagem breve pelo mundo da moda, pelo universo das revistas, né, que eu trabalhei no Glamourama. Com a Joyce Pascovitch. Sei. E aí quem fazia as capas eram os fotógrafos renomados aqui de São Paulo, o Esquiriró, o Bob Wolfenson, o próprio Duran, né? Eu ia fazer os making-offs ali, né? Que legal. Como videomaker, na verdade, né? Mas é um mundo muito interessante ali para aprender mesmo. Tem muita gente que... O caminho na fotografia é começar como assistente, né? Sim. Eu como vinha também tinha essa bagagem de empresa corporativa, eu acabei sendo um assistente, mas também era um coordenador de estúdio, então eu consegui ali filtrar e aprender bastante como que era esse mercado e como que esse mercado da fotografia, da publicidade estava se transformando. Sim. Eu lembro, o meu trabalho lá no Glamourama foi 2009, 2010, e naquela época já era uma coisa assim, primeiro, não se pagava pelo ensaio fotográfico porque ele ia para a capa de alguma das revistas ali, né, da Joyce. Isso já em 2009, 2010. Era uma questão do fotógrafo querer fazer a capa para ter o trabalho dele divulgado, de certa forma, e aí ele mantinha o estúdio com publicidade, fotografando produto, fotografando carro, aquelas coisas assim. Mas era questão muito do nome ali, mas o valor ali, eu acho que em outros tempos, um fotógrafo talvez recebia bastante para fazer uma Playboy, para fazer nos anos 90 talvez, existiu o pagamento por esse tipo de conteúdo que também seria divulgado. Já em 2010 já não havia. Agora eu nem sei como é que é. Agora não existe mais... O próprio meio mudou, né? Porque a revista ela é cada vez mais... A revista, principalmente a revista em papel, ela é cada vez mais rara, né? Mais escassa. Apesar de ter algumas publicações bem interessantes e assim, com uma qualidade boa, né? Porque também a revista acho que foi para um outro caminho.
E continua igual, eu acho que isso chegou nesse ponto onde a moeda de troca passou a ser essa e se manteve. Acho que pior que isso não ficou. E como você vê essa evolução, então? Você pegou todas as fases, aí você ganhou essa câmera do seu pai mecânica, começou a se apaixonar pela arte da fotografia, pela criação das imagens, e aí? E aí o passo seguinte foi, bom, como que eu faço para trabalhar com isso, né? Fazer disso um meio de vida, de subsistência. Como que eu faço disso uma forma também de realizar os projetos que eu gostaria de fazer dentro da fotografia, né? E aí foi um desenvolvimento tanto da técnica, da linguagem, que eu acho muito importante, né? Eu estudei muito linguagem da fotografia, linguagem da imagem, o que as imagens nos dizem. E aí foi esse trabalho constante de ter clientes, de fazer com que as marcas reconheçam no meu trabalho uma potencial forma de contar as histórias que elas gostariam de contar. E no meio desse caminho todo, eu acho que eu acabei unindo toda uma bagagem de administrador, de consultor, de marketing que eu tinha com a fotografia, com o fazer fotográfico. Eu criei um processo, eu criei uma metodologia de imersão, que eu consigo conversar com as marcas e fazer um tipo de um trabalho consultivo mesmo, para que as marcas se ouçam, que as marcas aqui, que as pessoas que trabalham nas marcas, elas consigam trazer as histórias que elas gostariam de que fossem contadas. Né? E linkar essas histórias, essas narrativas com propósito, com missão, com valores, com o que elas têm realmente de autêntico. Que legal. E aí transformar isso num ensaio fotográfico, num banco de imagens. E aí eu também escrevo, e eu acabo escrevendo um texto, um manifesto de marca, um texto mais poético que traduz, né, essa visão ali, que é uma visão que não é só uma visão minha, porque eu não estou fazendo um ensaio com o meu olhar, eu estou juntando peças ali e fazendo quase que um ensaio colaborativo, porque as pessoas elas vão contando quais são as histórias, elas trazem muitos elementos que eu traduzo em imagens em texto. Imagens estáticas. Imagens estáticas, sim. Essa é uma das coisas... Fala mais sobre isso, Paulo, porque... Muito se fala dessa questão da reprodução das imagens. Eu falei aqui da iconofagia, que por coincidência é o tema do meu TCC na faculdade, que é um termo de um professor chamado Norval Baitello Júnior. E o que a gente vê aqui com a reprodução massiva das imagens, elas perdem profundidade, de certa forma. Sim. Né? Explica para mim mais sobre como uma imagem vai tão fundo igual isso que você acabou de falar, de contar uma história, de ter um contexto, de virar, de traduzir. Como que uma foto tem isso? Olha, eu acho que as imagens... Existem duas coisas. Uma coisa é a imagem passar isso, né? A imagem chegar nesse lugar. E aí existem formas de chegar nesse lugar. Então eu, enquanto fotógrafo, enquanto retratista, se eu for fazer um retrato seu sem te conhecer, vai sair um retrato mais frio. Agora, se eu tiver meia hora de papo antes, a gente tomar um café e eu conhecer um pouco, eu vou conseguir acessar certas coisas, né? E aí, com a luz, com o fundo, com algum outro elemento, eu consigo chegar num retrato que conta a sua história. Então, isso é possível. Então, isso é uma coisa. A imagem em si. A outra é quem vai ver essa imagem. Porque é muito diferente você ver uma imagem e você se identificar com aquela... Você precisa de tempo. Então, se você
tem um tempo para se aprofundar naquela imagem, para olhar para aquela imagem, você vai ter uma relação com ela. Se você passa ela, se você só dá um scroll, se você tá ali lambendo o celular com os dedos e vendo uma profusão de imagens, pode passar a imagem mais maravilhosa e mais incrível na sua frente, que o máximo que você vai fazer é vai dar uma aumentadinha ali e próxima. E pronto. E eu acho que isso é onde toca. Isso é uma pontinha do iceberg porque a gente tem para falar. Isso talvez é aí onde mora o pessimismo. É onde mora o pessimismo. Porque as pessoas estão perdendo tempo de apreciação de imagens também. Por mais que a gente consuma em doses cavalares, né? Exato. Essas imagens. Mas existe um espaço, e eu não quero dizer um mercado, mas um espaço. Você vê essa busca acontecer, também o interesse pela pausa, pela apreciação, ou seja, você se dedica a isso, no caso, né? Sim. Pedro, sim, eu vejo e é aí onde mora a minha esperança. Eu acho que a curva da fotografia, desde a sua invenção, né, até o digital, teve uma acelerada, teve um crescimento exponencial de aumento de tecnologia, que facilitou, que permitiu o acesso com as câmeras digitais, com os telefones celulares com câmera digital. E aí, como tudo, quando você pulveriza o acesso, você tem uma profusão de qualquer coisa, né? Aumenta a produção de tudo. Aí junta também, eu acho que nós vivemos numa sociedade, nós vivemos um tempo onde as pessoas querem resultado imediato, querem um resultado sem percorrer o caminho para chegar naquele resultado. É o resultado pelo resultado. E a fotografia digital, ela acaba permitindo resultados mais rápidos, porque você consegue olhar no visor, essa foto ficou boa, não ficou boa, vou fazer outra até ficar boa. Né? Então ela te dá um resultado. Você comentou antes de um meme, né? Então aquele é um meme conhecido que compara um cartão de memória com 6.000 fotos, 6 boas. Aí compara um rolo de filme com 36 exposições, 6 boas. Aí compara uma chapa de uma câmera mais antiga, de grande formato, uma exposição, uma boa, porque a pessoa tinha que pensar, estudar, ver a luz, fazer todos os cálculos, né? Imaginar como seria aquela imagem para ir apertar o botão. E hoje nós, né, não vou nem dizer só os fotógrafos, mas qualquer pessoa com acesso à fotografia digital aperta o botão várias vezes. Tanto que, assim, existe uma máxima, eu ouvia inclusive do próprio Márcio Scavone, que a fotografia é a arte de não apertar o botão. Porque mais do que escolher o que fotografar, hoje em dia você tem que escolher o que não fotografar. Porque senão você vai fotografar o tempo todo, você vai chegar lá, vai descarregar o seu cartão de memória no computador e vai ter lá 5.000 imagens facilmente. E aí como escolher 6? É muito mais difícil, né? É muito né? mais difícil. Cara, tu tava falando... Mas eu pulei a sua pergunta, nem me lembro mais qual que era. Era nem eu lembro mais. Esse é o problema. Com esse excesso de lambeção de feed, a nossa memória vai pro saco. Esse é o chamado brain rot, né? O apodrecimento do cérebro. Mas a minha pergunta é agora, porque você estava falando do não apertar o botão. Isso é tão raro, né? Porque tudo que a gente vive é registrado, né? Sim. Você tem 2 filhas, você falou. Acho que desde que a minha filha nasceu, 90% do meu iCloud, do que está no meu celular, são imagens dela, assim, tudo. Eu não sei como vai ser esse ser humano com 60 anos, que tem quase todos os dias da vida dela registrados em algum lugar. Não sei o que isso vai fazer com a nossa humanidade. As suas filhas também têm, ou você ainda busca
preservá-las, de certa forma, disso. Bom, E não quer dizer que eu poste, tá, gente? Não poste foto dos seus filhos, isso tá claro. Exatamente. O vídeo do Felca tá aí pra provar. Mas no rolo da minha câmera, cara, é só ela vir arrumada, mais bonitinha, com o uniforme do colégio, que eu vou lá e... Clique. Olha, sim, claro, tem. Eu acho que a fotografia, ela tem um grande pedaço dela que é memória, né? Tem um grande filósofo da fotografia, que é o Roland Barthes, que ele fala que a fotografia é um isso foi, né? Porque a partir do momento que você faz a fotografia, aquilo já morreu. Né? Então, a fotografia ela tem esse intuito de preservar a memória. Quando você olha, resgata as fotografias e diz como era a minha filha com 1 ano. O problema que eu vejo é que esse excesso de memória, esse excesso de imagens, pode nos levar a lugar nenhum. E aí ela vai ter lá com seus, sei lá, você falou com 60 anos, tantas imagens que ela não vai conseguir enxergar essas imagens, ela não vai conseguir ver essas imagens. Nós viemos de um tempo onde as nossas memórias elas eram cuidadosamente guardadas em álbuns de família. Sim. E quando nós queríamos resgatar alguma coisa, nós iríamos para aquele lugar de afeto, que era um álbum de família. Né? Sentava com a mãe, com a avó, com a família toda, contava a história, esse dia foi assim e tal. Porque a nossa memória, ela não registra as coisas, quer dizer, o nosso cérebro registra as coisas, mas a memória, ela adiciona emoções ali naquele registro. Então, quando nós contamos uma história, nós não estamos dizendo como exatamente aquilo aconteceu, mas como nós nos lembramos daquilo. E aí tem uma poesia nisso. Sim. Porque não é fidedigno ao que aconteceu. Ali já tem tem algo mais. Interpretação, tem né? uma interpretação, a gente não sabe se aquilo é memória, se é sonho. Isso é maravilhoso. E eu acho que ter tantas imagens, filmes registrados daquilo, exatamente como foi, né? O dia que você andou. Perde a poesia, né? Perde a poesia. Quando a minha filha nasceu, quando a minha primeira filha... Quando as duas nasceram, né? Mas quando a minha primeira filha nasceu, isso foi mais consciente. E quando a segunda, isso foi uma repetição. Eu estava com a câmera na mão, né? A minha companheira já tinha entrado na sala. E eu não vou levar a câmera. Eu levei um caderno. Que legal. Eu deixei a câmera. Não quero fotografar o parto da minha filha. Porque isso para mim vai ser uma lembrança tão forte que a câmera vai estragar isso. Eu também não fiquei lá com o celular. Na hora que eles te entregam o bebê, né? Daí quem fotografou foi o anestesista ali e tal, mas ali o momento é que você é fotógrafo ainda, né? Você ainda vai olhar para uma estética ali do momento, mas eu queria viver aquilo também. E uma das coisas que mais me incomoda, e que acho que incomoda todo mundo, é bem clichê, né? Mas em qualquer apresentação de escola, em qualquer evento, qualquer festa junina, você olha pro arquibancada de pais, você só vê câmeras, né? Na frente do rosto das pessoas, né? O seu filho tá logo ali, mas você tem um negócio... Todo mundo tem um celular filmando aquilo, assim, né? Show exato. Hoje em dia, né? Hoje show é um monte de gente com o celular, levantado e perde a poesia. Perde a poesia. Exato, eu acho que... E aí, você faz o que com isso? Você acabou de dizer, você tem um iCloud, né? Você tem um cloud, você tem isso numa nuvem. Você não sabe onde estão essas fotos. Se alguém um dia apagar a nuvem, apagar isso, a gente perde a memória de uma geração inteira. Vai ter um blackout. Pior, se eu parar de pagar. Se eu parar de pagar, eu perco. Você perde. Fica refém. Você fica refém. Então, o que antes estava guardado lá... A minha mãe sempre diz assim, se eu tivesse que escolher algo para salvar da minha casa, vão ser os álbuns. Sim. Porque a memória está ali. Fisicamente falando. É engraçado porque agora você falando, eu lembrei que tem todo um período da minha vida, acho que dos
dos 16 aos 23, 24 anos, que é um período de transição entre a câmera, o filme analógico e aquelas fotos, aquelas câmeras, como chamava? Descartáveis, né? Sim. Que você comprava na loja da Kodak e depois entregava a câmera para revelar. E as primeiras câmeras digitais começaram a ficar mais baratas e tinha aquela foto super mal, de uma definição hoje horrível, assim, né? Mas que elas começaram a dar aquilo. E essas fotos que eu tinha da minha primeira câmera digital, inclusive o período que eu morei fora fazendo intercâmbio do Brasil, é todo registrado com câmera digital, só que isso ficou num disquete, ficou num e-mail, ficou alguma coisa, então todos os 10 anos da minha vida eu tenho pouquíssimas imagens, né? Porque não tinha ainda nuvem, ainda não tinha o cuidado de guardar, né? Essas imagens digitais, a gente passava por um CD, queimava um CD. Queimava um CD, exatamente. Outro dia eu encontrei um CD desse, foi uma alegria, foi como encontrar um tesouro. Exato. Né? Mas eu acabei de lembrar qual que era. Eu não sei exatamente qual foi a sua pergunta que a gente perdeu, mas eu me lembrei da resposta. Sim. E eu acho que existe. Você falava dessa construção de memória através da fotografia e como que eu registrava, como que eu fazia isso em relação às minhas filhas. Isso. Né? Quando a minha primeira filha nasceu, eu voltei a fotografar com filme. E eu comprei um filme preto e branco, né? Fiz lá, expus esse filme, fiz as 36 fotografias e guardei esse filme para revelar com ela. Então, e eu fotografo elas com filme. Então, claro, elas têm lá os registros delas guardados em celular, tem o que eu faço com câmera digital, e aí eu construo foto, eu construo narrativas com elas. Eu estou fazendo um livro sobre a infância delas e sobre o nascimento da amizade entre as duas, né? Eu ainda não estabeleci um corte de tipo, acaba aqui a história, vou contar a partir disso. Eu estou construindo isso ainda. Elas têm quantos anos? 6 e 9. 6 e 9. 6 e 9. Então, sei lá, eu tenho uma ideia de fazer um corte no término dessa primeira infância. E nasce uma amizade? Nasce. Claro que nasce. Nasce muita briga também, mas nasce uma amizade. Mas eu tenho essa preocupação, assim, talvez por ter essa relação com a imagem, por... entender os perigos também, né, de não termos, ou de termos uma memória muito volátil, uma memória tão cheia de imagens que essa memória não consegue ser construída, né, porque você precisa narrar a memória. E aí quando você só tem informação, você não tem narrativa. O Byung-Chul Han, ele tem, que é aquele filósofo Sociedade do Cansaço coreano e tal, ele faz uma crítica, ele diz que o digital viria de dígitos, que é dedo em latim. Né? E a função do dedo é contar, enumerar. Então nós caminhamos para uma sociedade que conta, que enumera. Nós contamos os passos que nós damos no dia, relógio, no relógio. Nós contamos os likes, nós contamos e tem a ver com o resultado, né? Sim, a gente está num mundo que é muito imediatista, que é resultado pelo resultado. E aí nós nos cercamos de informação. Nós não podemos perder nada. Tem o FOMO, né? Fear of missing out, medo de perder qualquer coisa. Então, nós nos enchemos de fatos, de dados, mas justamente a narrativa, ela é contada, ela numerada. Ela não é numerada. A história ela é contada, ela é verbal, ela é escrita. Então, quando a gente tem muita imagem, muita foto e não tem nenhuma narrativa, a gente não consegue construir uma memória. Sim. E é fácil, Paulo, passar para as pessoas esse conceito, assim, porque quem vive muito nesse mundo dos números, do resultado, está um pouco anestesiado e não consegue olhar para uma imagem e perceber a diferença?
Como que você encanta as pessoas com isso, assim, sabe? Sei, olha, eu criei um workshop que eu chamei de letramento visual, que é justamente para entender um pouco de onde vêm as imagens, né? Por que nós enxergamos o mundo, criamos tanta imagem desde que nós enxergamos o mundo, e tentando trazer uma consciência. Eu acho que tudo começa com uma consciência, com uma ampliação de consciência. Né? Então, esse workshop eu começo falando sobre a origem da câmera, que a câmera escura, por exemplo, era um instrumento, uma caixa que escura, com um furinho por onde passava a imagem. Essa imagem se formava do outro lado dessa parede, da parede dessa câmera, né? Podia ser um quartinho, uma casinha, podia ser uma caixa. E ela refletia num espelho, numa superfície, e os desenhistas, sei lá em que época, logo depois do Renascimento, conseguiam fazer um desenho mais fidedigno à realidade. E a fotografia, ela nasceu justamente das pessoas querendo fazer com que essa imagem fosse fixada. E aí foi desenvolvido todo o processo químico para fixar essa imagem. Mas a imagem ela já era produzida na câmera escura. Sim. E o princípio dessa câmera escura, de passar a luz por um buraquinho, se formar invertida do outro lado, é exatamente o princípio do olho. Uhum. Então, tudo que nós vemos é imagem, é uma imagem de algo. Sim. Né? É a forma que a luz bate nas coisas, não é? A gente enxerga a luz, não é isso? A gente enxerga, ponto. A imagem que se forma no fundo da nossa retina e é interpretada pelo cérebro, a realidade, né? Uhum. Ela é uma imagem. Sim. Então, o que é a realidade? É uma interpretação do nosso cérebro. Então, o que eu enxergo como vermelho não necessariamente é o mesmo vermelho que você enxerga. Pode ser muito parecido, mas não é o mesmo. Porque o nosso cérebro, a nossa retina, o nosso olho vai processar isso de uma forma diferente. Então, tudo é imagem. E aí eu acho que tem uma certa arrogância, inclusive, da humanidade, de achar que o mundo só existe pelos olhos humanos. Porque o mundo que uma abelha enxerga é completamente diferente. Uhum. Né? Então a gente estabelece as nossas regras com base no que a gente enxerga. Na arrogância do ser humano, nossa né? Arrogância. Diz que o cachorro, por exemplo, enxerga o mundo em preto e branco, que os gatos têm uma visão totalmente diferente também, uma grande angular, assim, talvez, né? Sim, Então, o mundo é diferente para eles. Uhum. Que não existe certo e errado. Existe um mundo diferente. Agora, a interpretação que a gente dá, e aí, nesse workshop, eu pego como exemplo o mito da caverna de Platão, uhum. Né, que o Platão usou esse mito justamente para colocar que pessoas que cresceram numa caverna vendo uma imagem, a sombra projetada do referente real lá fora da caverna, a sombra dentro da caverna, eles cresceram acreditando que aquilo era o real. Então passava um cavalo, eles enxergavam a sombra de um cavalo e eles tinham interpretado, eles acreditavam que aquilo era o cavalo. Aí alguém saiu, foi para fora da caverna, viu o cavalo, voltou para dentro da caverna. Olha, um cavalo é outra coisa, não é isso aqui. Ninguém acreditava. E eu coloco logo em seguida uma imagem de uma pessoa olhando o celular. Né? Então, hoje o que mudou? O que mudou é que cada um tem a sua própria caverna hoje em dia. E nós estamos vendo o mundo através dos nossos celulares. E aí a gente volta para aquele exemplo, né, da pessoa filmando um show. Uhum. Então, a experiência não está mais em ver o show. A experiência está em filmar o show. E eu duvido que alguém veja depois, mas digamos que veja. Uhum. A pessoa vai assistir o show em casa depois numa telinha de... Uma vez, duas, assim.
Cara, você perdeu a experiência de estar lá presente, imerso naquilo. Quais são as suas emoções daquilo? Qual que é a poesia, de novo a poesia, né? Mas qual que é a sua experiência diante da vida? A gente está terceirizando a experiência diante da vida para o celular, para a imagem, né? E ao invés de nós nos contentarmos com o real, com a beleza de estar contemplando a natureza, um pôr do sol, nós nos contentamos, nós queremos, né? Não é contentar, nós queremos cada vez mais registrar, como se aquele registro fosse suprir alguma necessidade. Eu acho que a gente tem um vício pelo registro, né? Registrar se torna... Porque antigamente, acho que quando as redes sociais eram mais sociais, era uma questão de... Não é mais ir, é sobre mostrar que você foi, né? Ver e ser visto. Ou seja, tô aqui no show. E isso gera uma percepção nos seus pais. Hoje as pessoas já nem postam mais, ou então postam muito pouco de vida pessoal. Talvez mandem esses conteúdos nos grupos fechados, assim. Mas se expor dessa forma já virou um pouco... de certa forma, mal visto, assim, por mais que muitas pessoas ainda o façam, né? Claro que é um pensamento de bolha, como tudo, mas a gente está terceirizando a nossa experiência humana para o celular, é algo muito forte, é verdade. E aí você mostra que as pessoas estão perdidas no celular, e depois como que começa esse letramento visual para a gente sair disso? Aí eu desenvolvo um pensamento de que, assim, é um fato, né? Nós estamos num mundo que ele é extremamente visual e cada vez mais visual, e nós nos comunicamos por imagem cada vez mais, né? E nós precisamos desenvolver uma habilidade de interpretar essas imagens, ou de pelo menos, porque não... muito longe de querer criar um alfabeto ou uma alfabetização visual, porque não existe. Eu acredito que não existe isso. Existe até, claro, tem uma etnografia da fotografia, ou até mesmo uma semiótica que traduz certos... Tá. Boas. Tá bom, obrigado. Que vai traduzir certos símbolos e certos ícones, né? Mas eu não acredito que seja o caso de criar uma gramática visual. Mas eu acho que você tem que olhar para uma imagem e saber dizer o que aquilo te diz. Né? Porque senão alguém vai fazer isso por você. Sim. E aí vai te jogar uma imagem lá, aparentemente... sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, quando ele, na verdade, está querendo te vender uma ideia, vender um produto, vender ou fazer com que você clique em algum lugar. Sim. Porque tem gente... Isso assim, é um fato. Claro. Alguém está usando imagem para conduzir as pessoas para onde ela quer. Com certeza. Essa construção é super importante. Uma das coisas que eu mais gosto de assistir vídeo e sempre gostei de estudar, porque eu sou viciado em cinema, é cinematografia, né? Que é justa... E quando eu interpretava isso no jornalismo, tinha sempre uma história de que, por exemplo, quando as equipes de reportagem iam cobrir, por exemplo, o Paulo Maluf, né? E aí ficava aquele monte de câmera em volta e os microfones colocavam, os cinegrafistas sempre se abaixavam um pouco e colocava ele... A imagem dele vista de baixo para cima para passar aquele tom de arrogância, sim, né? Sim. Que, enfim, era uma desses mitos que se falava na faculdade de jornalismo, por exemplo, que era para construir justamente uma imagem de arrogância. Então, quando a gente vê nas redes sociais mesmo uma imagem que está ali refletindo alguém de baixo para cima, a gente interpreta com uma questão arrogante. E existem várias dessas técnicas, né, de construção de imagem que as pessoas deixam passar, que é uma das formas da gente ter contexto, subtexto do que o que se está falando efetivamente. Isso é um letramento. Claro, sem dúvida. Que mais exemplos que a gente pode dar, assim? Eu lembro de ver vídeos que os especialistas eles vão pausando os frames dos filmes do Tarantino, por exemplo, né? Como o jeito que você enquadra já conta melhor a história, né? A cinematografia é uma arte maravilhosa. Maravilhosa, né, maravilhosa.
eu construo, né, um entendimento do que é esse letramento falando de linguagem, né, porque o pensamento, o pensamento vem antes da imagem. Então, e a gente precisa ter a linguagem para construir qualquer coisa. Então, quais são os elementos de linguagem que estão naquela imagem? Um outro é a cultura. Então, dependendo da cultura do fotógrafo ou a cultura da pessoa, a cultura que eu estou dizendo se é ocidental, se é uma cultura europeia. Uhum. Então, por exemplo, quando os europeus vieram para a América, eles trouxeram a iconografia, trouxeram as imagens que eles tinham e impuseram sobre as imagens que existiam aqui. Uhum. Então, foi uma cultura que se sobrepôs à outra. E hoje a gente resgata um pouco dessas imagens, né, e inclusive a forma como as pessoas liam essas imagens. Porque quais imagens que tinham aqui? Rupestre mesmo? As questões dos indígenas? Não, tanto os incas quanto os astecas, quanto os maias, eles tinham uma escrita que era visual, que era formada por ícones. Uhum. E eles desenvolviam, eles contavam histórias. Você visita o Museu de Antropologia na Cidade do México, tem fragmentos dessas histórias contadas, né? E tem a historinha, como se fosse um gibi. Como se fosse um gibi, exato. Então, já existia esse letramento visual, esse alfabeto visual para eles existia. E aí os espanhóis e os portugueses impuseram uma outra forma de leitura. Uhum. Né? Mas se você pega, por exemplo, um exemplo que eu uso, que é uma imagem do Marrocos nos anos 30, feita pelo Cartier-Bresson, que é um fotógrafo francês, que é maravilhoso, o Cartier-Bresson, né? Um instante decisivo, o olhar do século XX, né? Ele olha para o Marrocos com a cultura dele, com a cultura francesa, com a cultura ocidental, com toda o enquadramento que ele traz, que vem lá da pintura, que vem dos renascentistas, vem de um pintor que era o pintor que ele estudou, que é o Piero della Francesca, regra dos terços. Uhum. E ele olha para aquela cultura. Tá nele, né? Tá nele, ele olha daquela forma. Quando você compara com um fotógrafo marroquino, é uma outra imagem. É uma outra construção de imagem. Nossa, a gente pensa que a regra dos terços é algo que tá em todo mundo, mas não tá, né? Não tá, claro que não. Pode crer. Então, que doideira. Eu acho que Regra dos terços, para quem não sabe, gente, é você cortar a tela em 9 quadrados, né? E geralmente o que ensina nos cursos de fotografia é que o seu olhar busca os pontos de conexão, os 4 pontos de conexão. Então você meio tem que enquadrar o olho do cara ali, uma imagem bem composta dentro da nossa cabeça ocidental é que respeita essa regra, né? E, cara, faz todo sentido, isso não tem nada a ver, isso é uma construção cultural. É uma construção cultural que vem da Renascença, né? Porque os pintores renascentistas, eu não sei se eles criaram isso ou se eles redescobriram isso, porque o Renascimento ele é a redescoberta do classicismo grego, né? Uhum. Que inclusive eu falo disso no workshop de letramento visual. Então, é um olhar que foi construído num determinado lugar, num determinado tempo e que a gente assume como sendo padrão, uma regra. Tá no seu celular, dá pra ativar o frame dá pra ativar, da regra dos exato, terços até hoje, né? Exato. Pois é, e assim, mas tem outras, né? Se você for ver, sei lá, a fotografia japonesa, ela traz outros elementos. E aí eu acho... Falando sobre fotografia, né? Tem uma coisa que eu tenho pensado muito sobre a fotografia, que eu reflito bastante nesse workshop, que é assim,
a fotografia, desde que ela foi inventada, desde que lá em 1850 e pouco, o Daguerre conseguiu patentear a invenção dele, porque eu não sei se vocês sabem, mas o processo de fixar a imagem numa superfície, ela vinha sido perseguida por diversos cientistas, inventores, né? E na mesma época estava várias pessoas quase fazendo isso. E algumas pessoas ao redor do mundo, inclusive tem um caso aqui no Brasil, que não foi reconhecido, mas que teria também sido um pioneiro, que eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente, mas que se chegaram num processo de fixação da imagem. Quem foi reconhecido foi o Louis Daguerre, francês, que patenteou, e ele conseguiu vender para o governo francês a patente do daguerreotipo, que ficou conhecido como o primeiro processo de fixação da imagem. Alguns anos depois, os irmãos Lumière conseguiram fazer a fotografia mais instantânea. Conseguiram fazer a fotografia se mexer. Inventaram o cinema. Mas isso parte, né, antes da fábrica deles, que era de fazer... Para se registrar uma imagem, você tinha que ficar muito tempo parado. Muito tempo parado. Os Lumières também inventaram a fotografia instantânea, que é o clique, e você não precisava ficar muito tempo parado. E eles conseguiram dar a reprodução disso com várias fotos em espaços intervalados para conseguir fazer o filme. Isso, verdade. Aí essas várias fotos, eles né? passam numa certa velocidade e criam o pai deles havia inventado antes a fotografia instantânea, né? E aí, então... Isso hoje... Até um pouco tempo atrás, né? Nós acreditamos, nós construímos a certeza de que a fotografia nos conta a verdade. Sim. Não importa se aquela fotografia foi feita num estúdio, com uma atriz, com efeitos. A fotografia, pra gente, é sempre a verdade. Aconteceu. Tá na foto, assim, é a prova cabal. É a prova cabal. O cinema, não. O cinema é ficção. O cinema, para falar da verdade, da realidade, ele precisa colocar bem escrito, bem grande, assim, baseado em fatos reais. Isso. O cinema tem uma categoria para falar a verdade, que é documentário. Fora isso, é ficção. E hoje o que eu acho é que as imagens produzidas por inteligência artificial, elas nos confundem todos. Porque antes a gente olhava uma fotografia, isso é verdade, né? Acho que o fotojornalismo contribuiu muito para isso. A gente olhava uma fotografia numa revista, até mesmo no celular, aquilo era verdade, aquilo aconteceu, né? Em que circunstâncias... saberemos depois, mas aquilo é um fato. O cinema, um vídeo, uma coisa, era ficção. Sim. Né? E agora, sei lá, nem vídeo de gatinho fofo, a gente... Nada mais é verdade. Se é pixel, não é real, né? Não há nada mais que prove que isso é verdade. Isso passa... Talvez você concorde, por uma reconfiguração do nosso cérebro. A gente vai ter que desaprender o que a gente tinha como certeza e aprender a viver de outra forma. Você acha que tem jeito de fazer isso? No nosso cérebro... que tivemos uma infância analógica, que chegamos, né, a mexer em câmeras. Exato, pesadas, fazer aquilo, talvez não, eu concordo com você. Mas quem sabe das nossas filhas. Outro dia eu tive eu passei por uma experiência com elas que me deixou ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo triste. A gente estava num restaurante esperando a comida. E estava aquelas telas uma tela X passando aquelas imagens aleatórias de lugares maravilhosos, sei lá onde. E a de 9 e a de 6 olhando para aquelas imagens e se questionando, isso não é verdade?
E olha que as minhas filhas não têm acesso, assim, elas tiveram um pedaço, um começo de primeira infância em escola Waldorf, a gente manteve essa questão de tela, assim, elas não têm acesso. Cara, elas estavam olhando para aquilo e dizendo, isso não é verdade. Talvez porque tivessem nítidas demais, ou porque Sim. fossem bonitas demais. E eu pensei, cara, elas já têm esse programa instalado que vai olhar para uma imagem e vai... Não, isso não é verdade. Isso não é uma imagem... Isso não existe, isso foi criado por uma... E aí depois eu pensei, cara, na minha infância, quando eu era criança, eu tinha uma coleção de livros, National Geographic, uma coisa assim, que eu ficava olhando aquilo ali, o deserto de Gobi, montanhas do Himalaia, eu ficava, cara, que lugar maravilhoso, eu quero ir lá um dia. Eu me encantava com aquilo. Porque aquilo, claro, aquilo estava num livro, aquilo existia de fato. Sim. Alguém foi lá e fez aquela foto. Eu pensei que, cara, que merda que é crescer duvidando do que você enxerga, como um instinto de sobrevivência. Sacou? Então a gente tá abrindo mão de enxergar o mundo e ver beleza no mundo, porque a gente vai olhar uma coisa que é bonita demais e a gente vai dizer isso é mentira. Isso é verdade. Isso para tudo hoje em dia. Para tudo hoje em dia. Então, assim, a gente tem um cuidado muito grande em proteger a infância delas, né? Uhum. Claro, sem fechar hermeticamente num pote e impedir que elas experimentem o mundo. Acho que tem coisas que elas vão... Porque hoje em dia todo mundo vive esse dilema, né? Você quer que elas não tenham esse acesso a telas, mas a gente é completamente viciado em telas. A gente é, completamente. Então elas ficam vendo a gente com esse vício, né? Acho que a tela virou o cigarro. Isso. Da nossa geração. Da nossa geração. Isso. E eu acho também, cara, que isso tem um porquê, né? Porque acho que a gente vive tão pressionado para viver esse mundo objetivo, instantâneo, de resultado, individualista, e a gente perdeu também aquele espaço de não fazer nada, de vagar, porque a gente não pode ficar, é improdutivo, né? Se a gente ficar olhando por nada, contemplando uma paisagem, a gente é improdutivo e o que você está fazendo aí? Né? Então, qual que é o subterfúgio? É a tela. A tela virou esse lugar, né? De abstração. Virou. E quando a gente não tem as ferramentas para interpretar o que está ali, é muito pior, né? É muito pior, né? Porque a gente é conduzido para outros lugares. E para a gente não deixar quem resiste aqui nesse papo com vontade de desistir. Porque você estava falando, é tão bonito citar. Primeiro, essa questão da regra dos terços, cara, já abriu um triplex na minha cabeça, com certeza, né? Nada diz que a gente tem regras pré-concebidas culturais que não precisava ter, né? Existem outros formatos. Aí lembrei também da Fibonacci, né? Da Fibonacci. Que também deve ser renascentista. Tudo que a gente tem é renascentista, né? Os outros caminhos, os outros enquadramentos, onde que a gente descobre? Onde que a gente descolonializa? Essa descolonização do olhar é uma coisa muito interessante de se aprofundar, sabe? Porque o nosso olhar, ele é não só o nosso olhar, né? Mas a gente tem uma bagagem colonizada. Né? A gente vem de uma história de uma colonização portuguesa aqui no Brasil, depois uma segunda colonização italiana, alemã, né? Depois uma colonização americana, cultural americana. Então, assim, o nosso cinema, ele o que a gente tem como referência de imagem, ela é americana. Tem coisas ótimas no cinema americano, diga-se de passagem. Mas, cara, vai assistir Wim Wenders.
Vai assistir o Ozu, um cineasta japonês, Kurosawa, vai assistir outras coisas, assim, para entender que eu acho que não existe só aquilo. É bom a gente, né, não é que vamos descartar tudo que foi feito e vamos agora... Não, porque a gente está aqui nesse caldo, né? Então a gente também tem que entender de onde viemos e o que precisa ser reconstruído, desconstruído, enfim. Mas acho que, assim, a gente precisa, primeiro de tudo, é a gente entender que, eu adorei essa iconofagia. Iconofagia, que isso vai nos consumir. Assim como acho que nós vivemos essa distopia, né? A gente vive, eu tenho uma distopia, que é um mundo distópico, que é uma mistura de Matrix com Blade Runner, que a gente tem que evitar que isso aconteça. E isso está acontecendo. Isso está caminhando para isso. A gente já viu na Matrix, né? A gente vive. Quanto tempo você passa olhando para uma tela, né? Isso que você falou da nossa realidade. E um dos papos recorrentes aqui é que esse podcast tenta ser resistência. Mas se você lembrar no Matrix 2, a resistência é parte do sistema também. É parte do sistema também. Exato. Quando o Neo conversa com o arquiteto lá, o arquiteto fala, ei, Neo, você já é o sexto. Né? Já teve 6, já teve 5 como você. E eu não sei se é no 2, mas tem algum que eles falam, mas por que vocês não criaram uma Matrix onde todo mundo é perfeito, é feliz? Assim, criamos e não deu certo. Não deu certo. Foi no 2. Criamos e não deu certo. O ser humano precisa dessa ilusão de escolha, de que é capaz, que ele precisa ter um propósito de lutar contra isso, né? E eventualmente lutar contra essa como que eu vou dizer, essa anestesia do olhar, né? Essa incapacidade da gente interpretar as imagens que é causada pela iconofagia, né? Professor Norval Baitello Jr., procurem aí, imagens que se devoram, né? Quando as imagens param de gerar algo na gente, né? Porque a gente está totalmente anestesiado. Tá anestesiado total. E aí, Pedro, eu acho que tem uma última fronteira, né? Porque tudo na nossa vida já virou produto. A infância, a maternidade, a paternidade. O capitalismo já botou a bandeira em tudo virou um produto. Tem uma última fronteira, que é o sonho. O sonho. E o que são nossos sonhos? Senão imagens. E não são aquelas imagens que a gente guardou dentro da gente. Que quando a gente... né, que está no nosso subconsciente. E a gente tem que alimentar essas imagens. E da mesma maneira que a gente toma um cuidado com o nosso corpo, por exemplo, eu tomo um cuidado toda manhã, a primeira coisa que eu ingiro é um copo d'água. Ou... né, eu tenho cuidado com as primeiras coisas que eu ingiro, e eu só olho a tela do celular depois de eu ter visto o dia, de eu ter aberto a janela, de eu ter olhado lá fora, porque eu acho que essa imagem, essa primeira imagem que a gente consome, ela é muito importante. Precisa ser orgânica. Precisa ser orgânica. Né? Então nós temos que tomar um cuidado também para nos alimentarmos de boas imagens. Eu não estou falando só do Cartier-Bresson. Claro, né? Não é isso, mas é olhar o mundo e enxergar a beleza no mundo, né? Enxergar, e aí, cara, eu acho que a arte, e aí o Fernando Pessoa tem uma definição maravilhosa de arte, né? A arte é inútil. Para que serve a arte? A arte não tem um propósito. Porque a partir do momento que ela serve para alguma coisa, ela deixa de ser arte, vira um produto. Exato. E a gente tem que olhar, acho que a gente tem que olhar esse lado da vida, essas frestas da nossa era contemporânea, que é tão cimentada, que é tão, de novo o Bill Churran, que é tão lisa, né? Essa tela lisa que a gente tem que olhar por entre as frestas disso e enxergar a beleza desse tempo que não é nada, que tá ali. Então, a partir dali a gente pode fazer, a gente pode pensar numa imagem. É dentro do inútil que surge tudo que é mais importante. O que importa é justamente
Justamente isso, justamente onde a gente se encontra como ser humano e onde mora também a inteligência orgânica. Exatamente, né, Paulo? Para quem quer conhecer mais do seu trabalho, como é que eles te acham? Instagram, @paulo.fabre, Fabre. Lá tem todos os outros contatos, porta de entrada. E tem um pouco desse universo também, dessas histórias. De lá tem link para o meu blog, onde eu conto um pouquinho dessas histórias. Tem um pouco desse workshop também, falando sobre leitura de imagem e tudo mais. Muito obrigado. Que você continue sonhando. E todos nós, e que eles não rompam eles, né? Sempre tem o eles. Que eles não rompam essa última fronteira, porque eles querem, Eles vão tentar. Eles querem. Eles vão tentar. Eu acho que essa coisa de relógio, de anel, monitorando, colocando número. Por que a gente precisa de número? Assim, imagina você acordar, você pergunta para sua mulher, amor, dormiu bem? Ela, deixa eu ver no meu relógio aqui se eu dormi bem ou não. É isso mesmo que está acontecendo. É a última fronteira, a gente tem que protegê-la. Sabendo, né, quantas calorias, quantas proteínas você vai comer no dia, quantos minutos de aplicativo de mindfulness você vai fazer para manter a sua paz. Se você chegou até aqui, Inteligência Orgânica Podcast... Pô, sabe o que eu lembrei do Cartier-Bresson, cara? A imagem dele, como eu sou um Zé Mané colonizado também, mas busca aí no Google, Derrière de la Gare de Lyon. Sabe aquela, que é uma das fotos mais famosas dele? O pezinho quase tocando a poça o cara d'água, pulando a poça e aquela imagem refletida perfeita dele, uma baita poça d'água. E isso é a explicação maravilhosa do instante decisivo, né? É a definição. É a definição. Se ele não clicasse naquele momento, e na época não era, imagino que não era aquelas câmeras que davam... Não era. Ou seja, maravilhoso, né? Foi naquele momento. Ele escolheu clicar ali e só foi ver muito depois, porque demorava para revelar, que ele tinha clicado um momento em que um cara estava passando na rua e ele estava simplesmente flutuando em cima da poça d'água. Manda a IA fazer isso. Né? Manda a IA fazer isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu comentário, rode essa rodinha imaginária que te mantém preso a telas e nos apoia aí, porque a resistência faz parte do sistema. Até o próximo Inteligência Orgânica. Valeu. Valeu, Pedro. Muito bom, cara. Valeu.